Olá pessoal, Charles Araújo aqui, escritor capixaba. Estou aqui para apresentar mais um livro meu aqui, ó. As Aventuras dos Meninos do Brasil e do Capitão Caveira. Vou explicar um pouquinho quem que são esses aí, esses malucos. Vou começar de trás para frente. Capitão Caveira, eu já fui magro, bem mais magro, né? Na época do colégio agrícola, então eles me chamavam de Caveira lá, de Capitão Caveira. E não tem nada a ver com o Capitão Caverna, não, que é outro personagem lá de Hanna-Barbera. O Capitão Caveira é um herói que eu criei. Ele vive no mundo dos mortos. E ele está sempre viajando, é um viajante do tempo. Está sempre tentando ajudar quem dele precisa. Mas ele sempre. Nem sempre se dá bem, entendeu? Mas ele é sempre divertido. As histórias dele são assim. É um viajante do tempo, Capitão Caveira. Agora, Meninos do Brasil. Quem são Meninos do Brasil? Meninos do Brasil é uma história. Vou contar primeiro como é que surgiu o Menino do Brasil. Eu já fui colaborador do Menino Maluquinho do Ziraldo. Morei no Rio uma época. Eu bolava tiras e historinhas para Menino do Brasil, numa editora do Ziraldo chamada Zapping. Eu escrevia os textos, né? E eles desenhavam e publicavam as historinhas lá. Mas eu sempre tive muita facilidade para escrever, para criar textos. E o que aconteceu? Eles não aproveitavam todos, né, que eu fazia. Aí meu primo Gió falou assim: por que você não cria um personagem aí e aproveita esses textos seus aí? Aí eu pensei: quem? Aí eu lembrei da minha própria família, a família Araújo. Porque minha família tem nomes estranhos. Meus pais colocaram nomes nos os filhos bem estranhos: Verdeval, Verbênia, Tervaldo. Aí eu pensei: ué, aqui dá pra virar personagem. E fora os apelidos que a gente tinha também, né? O meu, Noli, Gió mesmo. E aí por diante. Então, Verdeval, outro irmão meu. Então daí, e é uma família bem maluca, entendeu? Minha família é bem maluquinha assim, muito divertida. E Rudela. Então aí eu peguei esses textos que eu tava lá do Ziraldo, que não foram aproveitados, e comecei a escrever minhas histórias também para os meninos do Brasil. Meninos do Brasil, eu não é só falando de realidade. Eu falo de fantasia. Meninos do Brasil viaja no tempo também, é, viaja até para Era de Cristo, essas coisas assim. Então são muitas histórias desses dois personagens, né, Meninos do Brasil e Capitão Caveira. Eu vou ler primeiro aqui uma história para vocês dos Meninos do Brasil. Esse livro aqui, como eu mostrei aqui, todo ele foi ilustrado por mim no Brasil, pelo menos, né? Foi ilustrado pelo Gió, aos desenhos de Gió aí. E os Meninos do Brasil eu que desenhei, mas os textos são todos meus. E é isso aí. Espero que vocês tenham uma oportunidade de conhecer esse livro aqui, que é muito bom. Eu escrevi e as histórias são boas. Até mais. A história que eu vou contar para vocês é essa aqui. Ilustração de Gió. Gió fez aqui um Jesus Cristo preto. A historinha é bem curtinha, todas as histórias são curtas, mas vocês vão entender aqui. Essa história, eu lembro quando eu era criança em Montanha, na cidade de Natal, tinha um senhor lá que o pessoal colocou apelido nele, né? E ficava chamando ele pelo apelido e ele não gostava. Toda vez que falava o nome dele pelo apelido, ele jogava pedra na gente. Mas naquela época, isso era até comum, né? Hoje a gente é preso e tudo acontece, mas essa história se chama A Tentação. Era a história, como lá, a história se chama A Tentação, Meninos do Brasil. Era domingo, dia das crianças irem à missa, como já era de costume, desde sempre, na casa dos católicos, Dona Cidélia e do senhor Emílio. Queria que seus filhos crescessem ouvindo os ensinamentos da Bíblia
para que o futuro de todos fosse iluminado de paz, alegria e fé. Olha lá, Noli, é o Fedor, vamos tentá-lo. Ei, Fedor! Fedor era o apelido maldoso que colocaram no homem que morava na Rua Vitória, a rua dos filhos da dona Cidélia e do senhor Emílio. O pobre homem tinha algum transtorno mental e ficava perambulando pelas ruas da cidade e montanha. Odiava que o chamasse de Fedor. Seu nome verdadeiro ninguém sabia, talvez nem ele mesmo. O homem se irritava tanto quando as crianças o chamavam pelo apelido, que sua primeira reação era pegar pedras pelas ruas e jogar na direção dos que zoavam dele. Dom, Noli, Verbênia, Rudela, Verdeval, Atevaldo e o primo Gió corriam em disparada, desviando-se das pedradas do pobre homem e rindo muito. Aconteceu que uma das pedras que ele pegou no chão e jogou contra aquelas crianças zombeteiras, brilhava de maneira estranha. Ao passar sobre a cabeça daqueles baderneiros, um portal se abriu bem na frente deles, e num segundo foram tragados para dentro, desaparecendo, não deixando nem rastro na Rua Vitória. Quando as crianças recobraram um pouco o juízo, perceberam que estavam em outro lugar. Aonde vimos parar? Não sei. Parece que uma das pedras do Fedor abriu um portal do tempo. Isso nós sabemos. Mas por que viemos parar aqui? Só tem montanhas, deserto. Ei, silêncio! Estou ouvindo vozes. Lá adiante, na beira de um precipício, um homem simples, de chinelo nos dedos, era seguido por um outro ser, todo coberto de preto. O que está acontecendo ali? Cala a boca, Dom. Vamos tentar escutar. Parece que o de preto quer infernizar a vida do outro de vestido. Não deve ser vestido. O homem tem barba e não parece temer o de preto. A história continua. As crianças, então, escondidas atrás de uma pedra, escutaram o seguinte: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães e alimente todos que sentem fome. Desafiou de preto. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, respondeu o de chinelo nos pés. O homem de preto ainda insistia: se você é o Filho de Deus, pule daqui lá embaixo. O homem de chinelo respondia às investidas do outro, usando inteligência e simplicidade surpreendentes, demonstrando ter muito poder. No final, o homem de vestes escuras desistiu de atormentá-lo e o deixou seguir. Esse homem andou em direção à pedra onde as crianças estavam escondidas. Meu Deus! O homem de roupa preta está vindo em nossa direção. Ele vai nos dizimar quando descobrir que estamos aqui. Meu Deus! Prometo que nunca mais chamarei Fedor de Fedor. Mas nem sabemos o nome verdadeiro dele. Se Deus nos deixar sair dessa, perguntaremos à família dele o nome verdadeiro. Estamos fritos. As crianças foram, então, descobertas pelo vulto de escuro. Quem são vocês? Ah, são crianças. Talvez consigam me ajudar a destruir o Deus que tanto procuram. Verbênia se desesperou e gritou: Jesus Cristo, nos socorra! Deus, tenha piedade de nós! Gritou o Dom também. Deus, nos perdoe! Berrou Atevaldo. Deixem de ser bobos. Deus não atende ninguém assim. É preciso rezar.
como aprendemos com a mãe, com a mamãe e na igreja. Nada disso. Deus escuta qualquer um, na forma que for, e também com o Pai Nosso. E num segundo todos começaram a rezar: Pai Nosso que estás no céu. E Jesus então apareceu sobre a pedra. O mal, como agora era possível entender, olhou para ele e disse: E agora, o que fará para salvar essas crianças biblioteiras? E Jesus respondeu: Hoje elas estão salvas, pois se arrependeram do que fizeram e tiveram tempo de se lembrarem de mim. Muitos se perdem, pois pensam que viverão para sempre e não têm mais tempo de me chamar e ao meu Pai. Jesus Cristo lançou um pedregulho na direção das crianças. Um novo portal se abriu e por ali as crianças retornaram para onde haviam estado antes, a Rua Vitória. O tempo não havia mudado e ainda dava tempo para ir à igreja. Foram quietinhos e na volta foram direto para a casa do homem que tanto perseguiram. Toque, 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 toque. Alguém abre a porta. Pois não. Desculpe-nos, somos filhos e sobrinhos da dona Cidélia e do seu Emílio e moramos nessa rua. Sim, sim. Conheço seus pais, conheço vocês. O que querem? Só queríamos que nos dissesse qual o verdadeiro nome de seu irmão. Quem? O Fedor? É isso aí. Final foi isso aí, viu, gente? A história é essa aí, viu? Gostaram da historinha? A tentação.